Quem decidiu que Jesus era Deus e não apenas um profeta? Por que a sua Bíblia tem exatamente 66 livros e não 80 ou 50? A resposta vai destruir a ideia infantil que você tem sobre a origem da sua fé e provar que o cristianismo que você conhece hoje não nasceu de um milagre, mas de uma votação. Para separar o mito da realidade, nós alimentamos a inteligência artificial Axioma com todos os registros históricos, cartas imperiais e atas conciliares do ano 325, buscando uma reconstrução imparcial dos fatos. A análise dos dados da Axioma revela que a religião que moldou o Ocidente tomou forma dentro de uma sala de reuniões sob forte pressão política, bem longe de qualquer altar sagrado. A Bíblia não caiu do céu encadernada em couro preto com letras douradas. Ela foi decidida por um comitê de homens suados, gritando e discutindo em um palácio de verão, sob o olhar vigilante de um imperador pagão que estava muito mais preocupado com a guerra civil do que com a verdade teológica. A imagem que você carrega da cristandade primitiva, aquela ideia romântica de uma fé unida e pura que desceu intacta dos apóstolos, é uma fantasia fabricada posteriormente. A realidade histórica mostra que no ano 325, a divindade de Jesus não era um fato estabelecido. Era uma proposta submetida a debate parlamentar. Houve um momento crítico, durante aqueles meses calorosos na cidade de Niceia, na atual Turquia, onde o cristianismo poderia ter tomado um caminho completamente diferente. Se a votação tivesse tido outro resultado, hoje você não rezaria para Jesus como Deus. Você o recordaria talvez como um profeta exaltado ou um anjo menor. A fé que você conhece passa longe de ser o resultado de uma revelação divina contínua, sendo, na verdade, o produto de uma negociação política impiedosa, onde ganharam os que tinham o favor do exército romano. Esqueça a imagem de uma igreja silenciosa e piedosa. Estamos no grande salão do Palácio Imperial. 318 bispos estão presentes. Mas se você olhar para os rostos deles, vai ver as marcas da brutalidade. Muitos não têm o olho direito, arrancado durante as torturas romanas anteriores. Outros têm os tendões das pernas cortados e mãos deformadas pelo fogo. Eles são sobreviventes das grandes perseguições que tinham terminado há pouco tempo. São homens duros, fanáticos, que sangraram pelo que acreditavam. E agora, de repente, esses mesmos homens mutilados estão sentados em cadeiras douradas, com comida de graça e o melhor vinho, convidados pelo mesmo império que antes os matava. O ambiente é elétrico, tenso e perigoso. Eles não estão ali para se abraçar, estão ali para brigar. A igreja estava fraturada em 1000 pedaços. Em Alexandria se pregava uma coisa, em Antioquia outra, em Roma outra diferente. Os sacerdotes brigavam nas ruas. A confusão era tanta que até os padeiros discutiam a natureza divina de Cristo com os clientes enquanto o pão assava. O caos era total e ameaçava a ordem pública. O anfitrião dessa festa estranha, o imperador Constantino, não os reuniu por amor a Jesus. Ele os reuniu porque precisava que seu império parasse de se autodestruir. Ele deu um ultimato simples: entrem em acordo ou eu decido por vocês. Em Niceia, em vez de uma descida suave do Espírito Santo, o que a história registra é o nascimento da igreja agindo como uma instituição de poder. Foi o momento em que se decidiu quais livros seriam queimados e quais seriam copiados. Foi o momento em que se definiu quem era um cristão aceitável e quem era um herege criminoso. Antes de Niceia, o cristianismo era um movimento diverso, selvagem e orgânico, cheio de evangelhos diferentes e visões místicas variadas. Depois de Niceia, ele se tornou uma corporação com um credo único, uma lei única e uma espada afiada para impor tudo isso. A história oficial diz que os bispos foram guiados por Deus para escolher a verdade. Mas as cartas dos participantes contam uma história de subornos, ameaças veladas, pressão militar e uma ignorância teológica alarmante por parte de muitos bispos que simplesmente assinaram o que o imperador queria para poderem voltar para casa em paz. Entender Niceia é entender a origem da sua própria mente.
Se você é ocidental, a sua forma de ver Deus, o tempo e a autoridade vêm desse evento. Aqui se inventou a ortodoxia. Aqui se criou o conceito de que existe uma única verdade correta e que todo o resto deve ser eliminado. Hoje vamos abrir as portas desse salão. Vamos ouvir os gritos. Vamos ver como um imperador adorador do sol manipulou os bispos para criar uma religião híbrida que pudesse unificar Roma. Prepare-se para descobrir que o livro que você tem na sua mesa de cabeceira não é um fax enviado do céu, mas a ata final de uma assembleia política onde editaram a Deus e a sua mensagem para servirem aos interesses do Estado. O que vamos revelar pode te irritar ou te assustar, mas garantimos que fará você ver a cruz com olhos completamente novos. Para compreender o tamanho da manipulação, precisamos arrancar a máscara do homem que convocou a reunião, Flávio Valério Aurélio Constantino. A Igreja Católica e a Ortodoxa o veneram quase como a um santo, o 13º apóstolo, mas o Constantino histórico era algo muito diferente. Ele era um general romano brutal, um estrategista político brilhante e, acima de tudo, um devoto seguidor do Sol Invicto. Não se engane. Quando Constantino chegou a Niceia, ele não era cristão. Na verdade, ele só se batizou no seu leito de morte anos depois, e apenas para garantir que limparia os pecados acumulados de uma vida inteira de assassinatos, incluindo a execução da sua própria esposa Fausta e do seu filho Crispo. Durante o concílio, ele ainda ostentava o título de Pontífice Máximo, o sumo sacerdote da religião pagã romana. Por que um sumo sacerdote pagão convocaria um concílio de bispos cristãos? Por pragmatismo puro. Constantino tinha acabado de ganhar uma série de guerras civis sangrentas e se tornado o único dono do Império Romano. Mas o Império era um gigante com pés de barro, fraturado culturalmente. Ele precisava de uma cola social. A velha religião romana estava morrendo, os templos estavam vazios, o povo já não acreditava em Júpiter, mas o cristianismo estava em alta, era vibrante, tinha uma rede social incrível, cuidava dos pobres e seus seguidores eram fanáticos dispostos a morrer. Constantino, como o gênio político que era, viu na igreja não uma via de salvação para sua alma, mas uma ferramenta de controle para o seu Estado. Uma igreja, um império. Essa era a lógica. Se ele conseguisse unificar os cristãos sob uma única bandeira, teria um exército leal de súbditos que obedeceriam não só pelo medo da espada, mas pelo medo do inferno. Mas havia um problema. Os cristãos não estavam unidos. Eles se odiavam. As disputas teológicas estavam causando distúrbios nas províncias mais ricas, como o Egito. Para um ditador militar como Constantino, a desordem era intolerável. Assim, ele convocou o concílio com um único objetivo pragmático: impor a ordem pública e impedir que seu império continuasse a se autodestruir. Ele pagou a viagem dos bispos, os alojou no seu palácio e os cobriu de presentes. O impacto psicológico foi devastador. Homens que anos antes viviam em catacumbas, agora comiam na mesa do homem mais poderoso do mundo. Constantino os comprou com legitimidade. Em troca de proteção imperial e edifícios bonitos, a igreja entregou a sua independência. Quando Constantino entrou na sala do concílio, ele não vestia um manto humilde. As crônicas dizem que ele entrou coberto de ouro e pedras preciosas, com um manto de púrpura real, brilhando tanto que os bispos tiveram que baixar o olhar. Ele queria deixar claro quem mandava ali. Ele não entendia nada de teologia complexa e nem se importava se o filho era da mesma substância ou de substância similar ao pai. Essas distinções lhe pareciam bobagens de intelectuais gregos. O que ele queria era uma assinatura no final do documento. Durante as sessões, o imperador não era apenas um observador passivo sentado em seu trono. Ele intervinha ativamente. Se a discussão se alongava demais ou ficava muito técnica, ele sugeria soluções, ou, quando a paciência acabava, as impunha. Os bispos, ainda deslumbrados pelo brilho das joias e com medo real de perderem o favor imperial recém-adquirido, cediam. Niceia funcionou na prática como um verdadeiro evento de Estado.
A religião cristã foi nacionalizada ali. O Deus dos pobres, dos marginalizados e dos pacifistas foi cooptado pela máquina de guerra romana. Constantino não se converteu ao cristianismo naquele salão. O cristianismo é que se converteu ao constantinismo. Houve uma fusão de símbolos que mudaria a arte e a mente do Ocidente para sempre. O Cristo humilde que andava de sandálias e não tinha onde reclinar a cabeça começou a ser representado nos mosaicos como um imperador sentado em um trono, com um halo solar atrás da cabeça, o símbolo inconfundível do sol invicto. A estrutura de hierarquia do império foi copiada para dentro da igreja. O imperador no topo, os bispos como governadores provinciais e os sacerdotes como magistrados locais. Nicéia não foi o triunfo da fé sobre o paganismo. Foi a rendição da fé diante do poder político. E o homem que presidiu essa rendição percebeu algo que nenhum governante antes dele tinha visto. A melhor maneira de controlar um povo funciona muito melhor com dogmas na mente do que com correntes nos pés. Agora precisamos entrar na briga. E quando digo briga, não é uma metáfora para debates educados. O conflito central de Nicéia era entre dois homens de Alexandria, o bispo Alexandre e um presbítero extremamente carismático chamado Ário. Ário não era o vilão de desenho animado que a história católica pintou depois. Para os padrões modernos, ele seria uma estrela do rock ou um influenciador de massas. Ele era alto, tinha uma aparência ascética que inspirava respeito, era intelectualmente afiado e, acima de tudo, um comunicador genial. Ele percebeu que os sermões longos e chatos não entravam na cabeça do povo comum. Então, o que ele fez? Começou a compor músicas. Ele criou canções cativantes, com ritmos populares que as pessoas usavam em festas e bebedeiras, mas com letras que explicavam suas ideias teológicas. Os estivadores no porto de Alexandria, as mulheres no mercado e os viajantes nas tabernas cantavam os refrões diários sem parar. A teologia dele viralizou muito antes da internet existir. E o que diziam essas músicas que deixavam os bispos ortodoxos de cabelo em pé? Elas diziam algo que hoje soa como uma heresia terrível, mas que naquele momento era a crença de praticamente metade da cristandade. O refrão mais famoso dizia: houve um tempo em que o Filho não existia. A tese de Ário era baseada na lógica pura. Ele argumentava: se Jesus é o Filho de Deus, então ele teve que ser gerado em algum momento. Se ele foi gerado, ele teve um princípio. E se ele teve um princípio, ele não é eterno como o Pai. Logo, Jesus é a primeira e a maior criação de Deus. Um ser divino, sim, mas subordinado. Ele é um Deus, mas não é o Deus Supremo. Essa ideia ressoava perfeitamente com a lógica grega e com muitos textos bíblicos, onde o próprio Jesus dizia que o Pai é maior do que eu. Para o bispo Alexandre e seu jovem protegido Atanásio, isso era blasfêmia pura e simples. O argumento deles era que, se Jesus não fosse plenamente Deus, sua morte na cruz não teria valor infinito e, portanto, não poderia salvar a humanidade inteira. Para eles, Jesus tinha que ser coeterno e coigual ao Pai. A inteligência artificial Axioma analisou a estrutura lógica dos argumentos preservados e concluiu que o debate era um choque irreconciliável entre a racionalidade linear de Ário e o mistério dogmático de Alexandre. Não havia meio termo possível. A tensão na sala do concílio era irrespirável. Quando Ário se levantou para explicar sua posição, os bispos do bando oposto fizeram algo que parece infantil, mas foi assustador. Taparam os ouvidos com as mãos e começaram a gritar: blasfêmia, blasfêmia, para não terem que escutar os argumentos dele. Alguns chegaram a rasgar as próprias roupas em sinal de luto teatral, criando um tumulto generalizado. A discussão ficou tão violenta que, segundo uma tradição histórica persistente, Nicolau de Bari, sim, o homem que inspirou a figura do Papai Noel, perdeu completamente o controle. Ele se levantou do seu assento, atravessou o salão com o rosto vermelho de raiva e deu um soco na cara de Ário no meio do concílio. Pense nessa imagem por um segundo, o Papai Noel esmurrando um herege na frente do imperador romano. Constantino,
Escandalizado pela falta de decoro no seu palácio, tirou as insígnias de bispo de Nicolau e o mandou para a prisão, embora ele tenha sido readmitido depois. Isso te dá a dimensão exata do nível de espiritualidade do evento. Aquele encontro passava longe de um seminário acadêmico sobre o amor de Deus, parecendo muito mais uma guerra de gangues disputada por homens vestindo túnicas religiosas. Os seguidores de Ário, os arianos, entraram no concílio achando que iriam ganhar. Eles tinham a lógica do lado deles, tinham versículos bíblicos de apoio e tinham a popularidade nas ruas. Mas eles subestimaram drasticamente a manobra política dos seus oponentes. Alexandre e Atanásio sabiam que não podiam ganhar apenas no campo das ideias, então jogaram a carta do medo e da exclusão. Eles pintaram Ário não como um cristão com uma opinião diferente, mas como um destruidor da fé, um câncer que precisava ser extirpado. Eles usaram termos filosóficos complexos para encurralá-lo em um canto sem saída. Foi um linchamento intelectual orquestrado. Constantino, observando tudo do seu trono dourado, percebeu que a maioria dos bispos, mesmo que por pressão, estava se inclinando para a posição de que Jesus era Deus. Como bom político, ele decidiu apoiar o lado vencedor. Não porque os argumentos o convencessem, lembre-se, ele mal entendia a diferença teológica, mas porque a facção anti-Ário parecia mais forte e organizada politicamente. Ele precisava de um dogma forte para um império forte. O drama de Ário em Niceia é o drama da liberdade de consciência sendo esmagada pela maquinaria institucional. Ele representava um cristianismo mais racional, mais escalonado, talvez mais humano. Seus oponentes representavam o mistério, a paradoxa e o dogma absoluto. Ao final, Ário não apenas perdeu a votação. Ele foi excomungado, exilado e viu a ordem para que seus livros fossem queimados. Mas o fascinante é que, embora tenha perdido em Niceia, sua visão sobreviveu por séculos, convertendo tribos inteiras de bárbaros, como os godos e os vândalos. A heresia não morreu com um voto. Mas naquele salão, sob os gritos dos bispos e a mirada de ferro de Constantino, estabeleceu-se o precedente perigoso de que a verdade divina se decide por maioria de votos. E que o perdedor não está apenas errado, ele é um inimigo do Estado. Uma das ideias mais erradas sobre o Concílio de Niceia, espalhada por livros de ficção como O Código da Vinci, é que lá se escolheram os 4 evangelhos e se proibiram todos os outros de uma vez só. A história real é mais sutil e por isso mesmo mais perigosa. Embora o cânone oficial da Bíblia tenha demorado mais tempo para ser fechado em concílios posteriores, como o de Cartago, foi em Niceia que se plantou a semente ideológica para a grande poda. No ano 325, circulavam dezenas de evangelhos pelo Mediterrâneo. Você tinha o evangelho de Tomé, o de Felipe, o de Maria Madalena, o de Judas, o dos egípcios, o da verdade. Cada comunidade cristã tinha seus favoritos. Alguns retratavam um Jesus muito humano, que ria e tinha dúvidas. Outros mostravam um Jesus puramente espiritual, que nem sequer tinha corpo físico. Era um buffet livre de espiritualidade, onde cada um escolhia o que lhe servia melhor. Mas para Constantino e os bispos que agora bebiam seu vinho, essa diversidade era um câncer. Você não pode governar um império com 50 versões diferentes da verdade. Você precisa de um manual padrão. A mentalidade que imperou em Niceia foi a da estandardização brutal. Eles favoreceram os 4 evangelhos que hoje você conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João, não porque fossem necessariamente os mais antigos ou os mais precisos historicamente, mas porque eram os que melhor apoiavam a estrutura de autoridade que eles queriam construir. Esses 4 textos punham ênfase na morte e ressurreição física de Jesus, contra os gnósticos que negavam a carne, e crucialmente estabeleciam uma linha clara de comando. Jesus escolheu Pedro, Pedro escolheu os bispos, e os bispos mandam em você. Os evangelhos que foram rejeitados, os chamados apócrifos ou gnósticos, tinham uma mensagem perigosa para o poder. O evangelho de Tomé, por exemplo, diz: o reino está dentro de você e fora de você.
Quando vocês se conhecerem a si mesmos, então serão conhecidos. Percebe a diferença explosiva? Tomé prega a autolibertação, a conexão direta com Deus sem intermediários. Você não precisa de um bispo, não precisa pagar dízimos, não precisa do César. Você só precisa olhar para dentro. Esse tipo de mensagem é veneno para uma religião de Estado. Se Deus está dentro de você, para que serve a igreja? Por isso Tomé tinha que desaparecer. Por isso Maria Madalena, que em alguns textos desafiava a autoridade masculina dos apóstolos, tinha que ser silenciada. O critério de seleção passou longe de descobrir o que Jesus realmente disse, focando apenas em quais textos serviam para manter a hierarquia. Irineu de Lyon, um bispo influente anterior a Nicéia, já tinha dado o argumento lógico para ter apenas 4 evangelhos. Como há 4 ventos e 4 pontos cardeais, é necessário que haja 4 pilares da igreja. Essa era a profundidade do argumento teológico, uma analogia com o clima. Em Nicéia, essa mentalidade de exclusão se solidificou. Criou-se uma fronteira artificial. O que estava dentro da lista aprovada era a palavra de Deus, infalível e sagrada. O que estava fora era lixo herético, digno do fogo. Foi ali que nos roubaram a riqueza do cristianismo primitivo. Esconderam a faceta mística, filosófica e rebelde de Jesus e nos deixaram apenas com a faceta que era compatível com o Império Romano. Imagine uma biblioteca com 100 livros sobre um tema. Chega o governo, queima 96 e te diz: estes 4 que sobraram são toda a verdade. Os outros nunca existiram. Isso foi o que começou em Nicéia, uma lobotomia cultural. Ao eliminar os textos alternativos, eles eliminaram as perguntas incômodas. Criaram uma câmara de eco, onde só ressoava a voz da ortodoxia aprovada. Quando hoje você lê o Novo Testamento, não está lendo uma compilação neutra. Está lendo a antologia dos vencedores. Está lendo os textos que sobreviveram à purga porque eram úteis para construir uma instituição forte. Os textos que empoderavam o indivíduo foram enterrados na areia do Egito, esperando 1700 anos para voltar a ver a luz e nos contar a outra metade da história. O ápice da ironia desse encontro aconteceu logo em seguida. Para resolver a disputa entre Ário, que dizia que Jesus é similar a Deus, e Alexandre, que dizia que Jesus é o próprio Deus, Constantino exigiu uma definição precisa. Ele queria uma palavra técnica que não deixasse lugar a dúvidas e que amarrasse todos os bispos sob uma única bandeira, sem espaço para interpretações criativas. A palavra escolhida foi homoousios. É um termo grego que significa da mesma substância, ou, como ficou consagrado na teologia latina, consubstancial. A ideia era declarar que a substância divina do Pai e a do Filho eram idênticas, sem divisão nem hierarquia. Mas havia um pequeno problema com essa palavra, um detalhe que deveria ter acendido todos os alarmes. Ela não está na Bíblia, em lugar nenhum. Nem nos Evangelhos, nem nas cartas de Paulo, nem no Antigo Testamento. Jesus nunca a usou. Os apóstolos nunca a ouviram. De fato, era um termo emprestado da filosofia grega pagã, e para piorar a situação, já tinha sido usado anos antes por hereges gnósticos para descrever suas emanações divinas. Muitos bispos conservadores em Nicéia ficaram horrorizados. Como podiam introduzir uma palavra não bíblica no credo mais sagrado da igreja? Eles protestavam dizendo que aquilo era uma inovação perigosa, que estavam contaminando a fé simples dos pescadores da Galileia com a metafísica complexa de Atenas. Eles tinham razão. Estavam reescrevendo a teologia baseando-se em filosofia humana, não na revelação judaica original. Foi nesse impasse que o imperador impôs a sua força. A análise dos dados da Axioma sobre as dinâmicas de poder na sala sugere que foi o próprio imperador, provavelmente aconselhado pelo seu assessor teológico, Ósio de Córdoba, quem insistiu pessoalmente na inclusão do termo consubstancial no credo. Por que essa obsessão por uma palavra grega difícil? Porque era uma armadilha. Era uma palavra desenhada especificamente como um teste de lealdade que Ário não poderia passar.
Ário podia aceitar, fazendo um malabarismo mental, que Jesus era parecido com Deus, mas jamais aceitaria que fosse a mesma substância. Constantino queria expulsar Ário e pacificar o império, então forçou a inclusão da palavra venenosa no texto final. Quando chegou o momento de votar o credo de Nicéia, os bispos se encontraram diante de um dilema moral terrível. Assinar um documento que continha uma palavra suspeita e não bíblica, ou enfrentar a ira do imperador e serem exilados para os confins do mundo conhecido? A maioria, engolindo seus escrúpulos religiosos, assinou. Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja que estava presente, escreveu depois uma carta patética para a sua congregação, pedindo desculpas e tentando explicar por que tinha assinado algo em que não acreditava totalmente. Na carta, ele basicamente justificou que fez aquilo pela paz da igreja. É uma confissão de covardia. O dogma central da Trindade, a base sobre a qual se constrói todo o cristianismo moderno, foi definido usando um termo filosófico pagão, imposto por um imperador não batizado e ratificado por bispos coagidos que preferiam a segurança política à pureza doutrinária. O termo consubstancial é o monumento à intelectualização da fé. O cristianismo deixou de ser uma experiência de vida, o simples ato de seguir o caminho de amor de Jesus, para se converter em uma adesão intelectual a conceitos metafísicos abstratos. Já não importava tanto se você amava o seu próximo ou perdoava os seus inimigos. O que importava para a salvação era se você acreditava na consubstancialidade correta. Trocou-se a prática do bem pela teoria do dogma. E esse desvio que começou em Nicéia com aquela maldita palavra grega foi a causa de quase todas as guerras religiosas e divisões que viriam depois. Porque é fácil amar, mas é impossível que todos concordem sobre definições filosóficas abstratas da substância invisível de Deus. Se a imposição do credo foi um ato de violência intelectual, o que veio a seguir foi violência física e real. Uma vez que o documento final foi assinado, com a tinta ainda fresca no pergaminho, o imperador Constantino emitiu um edito imperial que marca o verdadeiro fim da igreja primitiva e o início da igreja imperial. A ordem era brutalmente clara. Se alguém fosse encontrado ocultando um livro escrito por Ário e não o entregasse imediatamente para ser queimado em praça pública, a pena por esse crime seria a morte. Você leu certo. Pena de morte. Não excomunhão, não uma multa pesada, não uma advertência severa do bispo local. Execução capital, por possuir um livro de teologia diferente. Aqui, neste exato momento, nasce o conceito da Inquisição. Muito antes das fogueiras medievais e dos tribunais do Santo Ofício, Nicéia estabeleceu o princípio jurídico terrível de que o erro teológico é um crime contra o Estado. O herege já não é apenas alguém equivocado sobre a natureza de Deus. Ele é um traidor da pátria, um vírus no corpo político do império que deve ser eliminado. Constantino aplicou a mesma lógica implacável que usava contra seus inimigos militares nos campos de batalha. Se você derrota um general rebelde, você mata a sua família, queima suas bandeiras e apaga seu nome dos monumentos. Ário foi tratado exatamente como um general rebelde. Seus livros como Atalha, que continha suas canções populares, foram caçados casa por casa pelos soldados romanos e arrojados às fogueiras. É por isso que hoje, ironicamente, quase não temos escritos originais de Ário. Só conhecemos o que ele pensava através das citações que seus inimigos fizeram para zombar dele. Foi uma damnatio memoriae, um apagamento sistemático da memória histórica. Esse édito mudou para sempre a psicologia do cristão comum. Imagine que você é um fiel vivendo em Alexandria naquela época. Você tem em sua casa um evangelho que gosta muito, talvez o de Tomé, ou um tratado diário que lhe parece sensato e consolador. De repente, chega a notícia do decreto de Nicéia. Você sabe que se o seu vizinho, com quem você teve uma briga por causa de uma cerca, te denunciar às autoridades, os soldados virão, revistarão sua casa e, se encontrarem o pergaminho proibido, cortarão a sua cabeça ali mesmo. O que você faz?
Você queima o livro com as próprias mãos, chorando, ou o enterra muito fundo no deserto, rezando para que ninguém o encontre. O medo se converteu no guardião da ortodoxia. A unidade da Igreja, tão celebrada nos livros de história eclesiástica, não foi alcançada por convicção espiritual ou pelo amor fraterno. Foi alcançada pelo terror do Estado. A Santa Madre Igreja se armou com a espada afiada de César e não se limitou a perseguir os arianos. Esse precedente abriu a temporada de caça contra todos os grupos divergentes. Gnósticos, marcionitas, ebionitas, qualquer comunidade que não se ajustasse milimetricamente à fórmula aprovada em Niceia, estava agora em perigo mortal. Criou-se uma cultura da delação. Os bispos, agora poderosos, começaram a usar a força policial do império para esmagar seus rivais pessoais, acusando-os convenientemente de heresia. A diversidade vibrante do cristianismo primitivo, que era a sua maior riqueza e força de adaptação, foi estrangulada. Impôs-se uma uniformidade cinzenta e temerosa. A queima dos livros diário foi apenas o ensaio geral para as grandes fogueiras de livros e de pessoas que iluminariam as noites da Europa séculos depois. É doloroso pensar em quanta sabedoria se perdeu nessas chamas. Quantas perspectivas únicas sobre os ensinamentos de Jesus, quantas interpretações místicas profundas se transformaram em fumaça e cinza só porque não serviam ao projeto político de um imperador. A inteligência artificial Axioma calcula que perdemos acesso a cerca de 85% da produção literária cristã dos primeiros 3 séculos, devido a essa política de purificação. Niceia nos ensinou uma lição dura. A verdade histórica é frágil e pode ser destruída pela força bruta. A história acaba sendo escrita pelas mesmas mãos que seguram o isqueiro. Quando alguém te disser que a Igreja sobreviveu intacta pelos séculos devido à proteção divina exclusiva, lembre-se do Edito de Constantino. Ela sobreviveu, em grande parte, porque matou a concorrência e queimou as evidências. O ano 325 é literalmente a data de nascimento do totalitarismo religioso no Ocidente. A ideia de que o erro não tem direitos nasceu ali, entre os aplausos dos bispos que celebravam a queda de Ário, sem perceberem que, ao convidar o império para executar seus inimigos teológicos, estavam vendendo a própria alma da Igreja ao diabo do poder temporal. Mas Constantino não queria apenas eliminar os hereges. Ele tinha um plano muito mais ambicioso de engenharia social. Ele queria fundir seus súbditos em uma massa homogênea. Ele tinha milhões de pagãos que adoravam o sol e milhões de cristãos que adoravam Jesus. Sua solução genial foi misturá-los. Niceia funcionou como o laboratório dessa alquimia religiosa. Um dos pontos-chave, muitas vezes esquecido, foi a fixação da data da Páscoa. Até aquele momento, muitas igrejas orientais, seguindo a tradição apostólica, celebravam a Páscoa no mesmo dia da Pessach judaica, o dia 14 do mês de Nisan, caísse no dia da semana que caísse. Constantino odiava isso. Ele era um antissemita visceral, como muitos romanos da elite. Em sua carta às igrejas após o concílio, ele escreveu palavras que hoje nos causam repulsa. É indigno que na mais santa das festas sigamos os costumes dos judeus que mancharam as mãos com o crime mais atroz. Não tenhamos nada em comum com essa gente detestável. O ódio racial foi codificado em lei religiosa. Assim, Niceia decretou que a Páscoa cristã deveria ser separada para sempre do calendário lunar judaico e celebrada obrigatoriamente em um domingo. Por que domingo? Porque era o Dies Solis, o dia do sol, o dia sagrado de Constantino e de todos os adoradores de Mitra. Antes disso, muitos cristãos, especialmente os de origem judaica, guardavam o sábado, o Shabat, ou se reuniam diariamente nas casas. Mas Constantino já havia oficializado o domingo como dia de descanso imperial no ano 321, e Niceia ratificou isso eclesiasticamente para todo o império. Foi uma jogada de marketing brilhante. Os pagãos podiam continuar adorando ao seu deus Sol no seu dia sagrado habitual, e os cristãos agora adoravam o seu Sol da Justiça, Jesus, no mesmo dia.
todos contentes, todos unidos, todos obedecendo ao mesmo calendário estatal. Esse sincretismo, essa fusão de crenças, foi sistemático e deliberado. A data do nascimento de Jesus, que ninguém sabia qual era e que os primeiros cristãos nem celebravam, acabou sendo fixada eventualmente no dia 25 de dezembro. Essa data não tem nada a ver com a Bíblia. Ela coincide exatamente com o Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto, e com as festas das Saturnais romanas, que eram carnavais de inverno. A iconografia, a forma como Jesus era desenhado e esculpido, mudou radicalmente para se ajustar a essa nova realidade híbrida. Jesus deixou de ser representado como o bom pastor, uma imagem humilde com uma ovelha nos ombros, típica das catacumbas. Ele passou a ser o Pantocrator, o governante do universo, sentado em um trono majestoso, vestido com túnicas de imperador, segurando um orbe que representa o mundo e com a mão levantada em um gesto de autoridade que copiava as estátuas dos Césares no Fórum Romano. Os templos cristãos deixaram de ser casas simples e começaram a ser construídos como basílicas, que eram originalmente tribunais de justiça e edifícios da corte real. O incenso, que antes era queimado exclusivamente para a divindade do imperador, começou a subir nos altares das igrejas. As roupas litúrgicas dos padres copiaram a moda dos oficiais civis romanos da época. O resultado de Niceia foi um híbrido perfeito, criando um cristianismo solar. A teologia era cristã no nome, mas a embalagem, os rituais, as datas festivas e a estrutura de poder eram puramente pagãos e romanos. Constantino não cristianizou o império. Ele imperializou o cristianismo. Ele o diluiu para torná-lo digerível para as massas que não queriam abandonar seus velhos costumes. Ele introduziu o cavalo de Troia do paganismo dentro da cidade de Deus, e os bispos abriram os portões sorrindo. E funcionou maravilhosamente bem para os seus propósitos. A igreja cresceu explosivamente depois disso. Não porque as pessoas tivessem uma conversão de coração, mas porque agora era a religião da moda, a religião do poder, a religião fácil que se adaptava às festas que o povo já amava celebrar. Mas o preço pago foi a perda quase total da identidade judaica original de Jesus. O rabino Yeshua de Nazaré se transformou no Deus Sol helenizado. Cortaram as raízes hebraicas da oliveira, demonizaram tudo o que cheirasse a judaísmo, como o sábado ou a Páscoa original, e enxertaram a fé em um tronco romano. Niceia foi o grande divórcio. A igreja olhou para a sua mãe, o judaísmo, e disse: "Não te conheço mais, agora meu pai é Roma." E esse pai adotivo rico a vestiu com roupas de púrpura, colocou uma coroa de ouro na sua cabeça e a ensinou a matar os seus inimigos, algo que o carpinteiro da Galileia jamais teria aprovado. A paganização da igreja não foi um acidente histórico. Foi a estratégia de sobrevivência desenhada naquele concílio. Toda essa transformação radical teve um custo humano devastador, especialmente para metade da população, as mulheres. Antes de Niceia, o movimento de Jesus era escandalosamente inclusivo para os padrões da época. Mulheres como Maria Madalena, Júnia e Priscila não eram apenas ajudantes passivas que serviam água. Elas eram líderes, profetisas e, em alguns casos, chamadas de apóstolas nas cartas de Paulo. Havia uma fluidez de papéis que desafiava a estrutura patriarcal romana. Mas em Niceia sentaram-se apenas homens. 318 homens decidiram o destino espiritual de milhões de mulheres sem ouvir uma única voz feminina. E a estrutura que eles criaram refletia a hierarquia militar e administrativa de Roma, onde a mulher era, juridicamente, uma eterna menor de idade. Com a institucionalização da igreja, os cargos de liderança feminina foram sistematicamente eliminados. As diaconisas foram rebaixadas a papéis secundários e eventualmente extintas. A teologia oficial começou a associar a mulher não à sabedoria de Sofia ou à coragem de Madalena, mas à tentação de Eva. O celibato clerical, que ganharia força nos séculos seguintes,
nasceu desse mesmo impulso de pureza ritual que via a sexualidade e o feminino como algo perigoso, algo que deveria ser controlado e mantido fora do santuário. Nicéia solidificou a Igreja como um clube de homens para homens, governado por homens que acreditavam estar falando em nome de um Deus exclusivamente masculino. A representação de Deus como Pai e Filho, sem qualquer contrapeso feminino no divino, se tornou dogmática e exclusiva. Essa masculinização do divino teve efeitos que duram até hoje na psicologia ocidental. Se Deus é homem, o homem é Deus. O patriarcado não apenas encontrou um aliado na nova religião imperial, ele encontrou sua justificação cósmica. Mas as consequências não pararam na questão de gênero. A fusão entre a cruz e a espada criou uma nova ética de guerra. Antes de Constantino e Nicéia, os cristãos eram conhecidos por serem pacifistas radicais. Muitos soldados romanos que se convertiam abandonavam o exército porque se recusavam a matar, preferindo morrer como mártires a tirar a vida de outro ser humano. Jesus disse: "Amai os vossos inimigos." Não havia rodapé nessa frase. Mas agora, com o império se tornando cristão, como defender as fronteiras contra os bárbaros? Como manter a ordem interna? A Igreja teve que fazer uma ginástica moral impressionante. Santo Agostinho, anos depois, desenvolveria a teoria da guerra justa, mas a semente foi plantada em Nicéia. Se o imperador é o representante de Deus na terra, então as guerras do imperador são as guerras de Deus. De repente, matar bárbaros não era mais pecado. Podia até ser um ato de piedade para proteger a cristandade. O símbolo da cruz, que era um instrumento de tortura e vergonha transformado em símbolo de amor sacrificial, foi pintado nos escudos dos soldados. A cruz virou uma arma. In hoc signo vinces. Com este sinal, vencerás. Essa foi a visão que Constantino disse ter tido antes da Batalha da Ponte Milvia. E Nicéia confirmou essa visão. O cristianismo deixou de ser a religião dos que morrem pela verdade para ser a religião dos que matam pela verdade. Isso abriu as portas para as cruzadas, para a Inquisição, para as guerras religiosas da Reforma e para a colonização brutal das Américas. Tudo justificado pela ideia de que temos a verdade única definida em um concílio e temos o dever sagrado de impô-la, pela força se necessário, aos pagãos ignorantes. A intolerância religiosa não é um defeito acidental do sistema. É uma característica de fábrica instalada no ano 325. A inteligência artificial Axioma, ao cruzar os dados históricos de conflitos religiosos antes e depois de Nicéia, identificou um aumento exponencial na violência motivada por dogma. Antes, os pagãos perseguiam os cristãos por serem ateus, que não adoravam os deuses do Estado. Depois, os cristãos começaram a perseguir pagãos, judeus e outros cristãos com uma ferocidade que deixaria os antigos imperadores romanos orgulhosos. Houve também um impacto profundo na ciência e no conhecimento. Com a definição de uma verdade revelada e imutável no credo, a curiosidade intelectual começou a ser vista com suspeita. Se todas as respostas importantes já estão na Bíblia e nos concílios, para que investigar a natureza? Para que questionar o funcionamento do universo? O pensamento crítico, que era valorizado na filosofia grega e até em certas correntes do judaísmo e do cristianismo gnóstico, foi substituído pela obediência à autoridade. Roma falou: "A causa está encerrada." Essa mentalidade atrasou o desenvolvimento científico do Ocidente por quase 1000 anos. A Biblioteca de Alexandria não foi destruída apenas por acidentes ou invasores árabes. Ela foi desmantelada aos poucos pelo fanatismo de bispos que viam naqueles rolos de papiro sabedoria pagã inútil. A matemática, a astronomia e a medicina sofreram porque a teologia se tornou a rainha das ciências e todas as outras disciplinas tinham que se curvar a ela ou serem silenciadas. Mas nem tudo foi destruição. Seria desonesto não reconhecer que a unificação de Nicéia permitiu que o cristianismo sobrevivesse ao colapso do Império Romano. Quando as legiões caíram,
e os bárbaros invadiram, a estrutura da igreja, copiada da administração romana, foi a única coisa que permaneceu de pé. Os bispos assumiram o papel de governadores, juízes e protetores das cidades. Eles alimentaram os pobres, negociaram com os invasores e mantiveram acesa a chama da civilização latina nos mosteiros. Sem a organização rígida criada em Niceia, talvez a fé tivesse se fragmentado em 1000 seitas irrelevantes e desaparecido na Idade das Trevas. A igreja institucional foi uma arca que salvou a cultura clássica, ainda que seletivamente, durante o dilúvio bárbaro. Mas o preço desse salvamento foi a fossilização da mensagem. O evangelho dinâmico e vivo se tornou uma peça de museu, adorada em latim, uma língua que o povo já não entendia por sacerdotes que estavam separados da vida comum. O Jesus histórico, o camponês judeu que andava pela Galileia falando de um reino de Deus, que era justiça e partilha aqui e agora, foi substituído pelo Cristo Pantocrátor, um ícone dourado, distante e terrível, que nos julgaria no fim dos tempos. A religião do caminho virou a religião do credo. E é esse credo que repetimos roboticamente nas missas até hoje, sem parar para pensar no que aquelas palavras gregas realmente significam ou como elas foram parar ali. Olhe novamente para a sua Bíblia e sinta o peso dela em suas mãos. Aquilo não é apenas papel e tinta, mas um verdadeiro sobrevivente de guerra. Cada livro que está ali passou por um filtro político rigoroso. Cada livro que não está ali foi queimado, e alguém provavelmente morreu tentando protegê-lo. A Bíblia que você tem não é a palavra de Deus, em um sentido mágico e direto. Ela é uma biblioteca selecionada por homens falhos em um momento histórico específico para responder a problemas específicos. Isso a torna menos valiosa? Talvez não. Talvez a torne mais humana, mais real, mas certamente a torna menos divina no sentido infantil da palavra. Ela não caiu do céu. Ela foi forjada no fogo da controvérsia. E o mais impressionante é que, apesar de toda essa manipulação, de toda a censura e de toda a política suja de Constantino, a mensagem original de amor e compaixão de Jesus ainda consegue vazar pelas frestas. Mesmo soterrada sob camadas de ouro imperial e dogma grego, a voz daquele carpinteiro ainda ecoa, incomodando os poderosos, desafiando a nossa hipocrisia e nos chamando para algo maior do que rituais vazios. A verdade é teimosa. Eles tentaram domesticar Jesus em Niceia, vesti-lo como um imperador e trancá-lo em uma basílica de mármore. Mas o espírito, como o vento, sopra onde quer. Ele escapou das definições conciliares. Ele sobreviveu aos bispos corruptos. Ele sobreviveu à Inquisição. E talvez, apenas talvez, ele esteja esperando que você, agora que sabe a verdade sobre como a religião foi construída, tenha a coragem de buscá-lo fora dos muros da ortodoxia, fora das certezas infantis, no terreno aberto e perigoso da fé adulta. A história de Niceia não é apenas sobre o passado, é sobre o presente, é sobre a autoridade que você aceita sem questionar, é sobre os dogmas que limitam a sua vida, é sobre a coragem de fazer as perguntas proibidas. Mas Constantino não queria apenas eliminar os hereges. Ele tinha um plano muito mais ambicioso de engenharia social. Ele queria fundir seus súbditos em uma massa homogênea. Ele tinha milhões de pagãos que adoravam o sol e milhões de cristãos que adoravam Jesus. Sua solução genial, digna de um marqueteiro moderno, foi misturá-los. Niceia foi o laboratório dessa alquimia religiosa, onde símbolos de fés opostas foram derretidos no mesmo caldeirão para criar uma liga nova e mais forte. Um dos pontos-chave do concílio, muitas vezes esquecido nas aulas de catequese, foi a fixação da data da Páscoa. Até aquele momento, muitas igrejas orientais, seguindo a tradição apostólica mais antiga, celebravam a Páscoa no mesmo dia da Pesach judaica, o dia 14 do mês de Nisan, caísse no dia da semana que caísse. Isso mantinha a conexão viva com as raízes hebraicas da fé. Constantino odiava isso. Ele era um antissemita visceral, como muitos da elite romana, que viam os judeus como um povo rebelde e estranho.
Em sua carta às igrejas após o concílio, ele escreveu palavras que hoje nos causam repulsa, mas que na época foram aplaudidas. É indigno que, na mais santa das festas, sigamos os costumes dos judeus, que mancharam as mãos com o crime mais atroz. Não tenhamos nada em comum com essa gente detestável. O ódio racial foi codificado em lei religiosa. Assim, Nicéia decretou que a Páscoa cristã deveria ser separada para sempre do calendário lunar judaico e celebrada obrigatoriamente em um domingo. Por que domingo? Porque era o Dies Solis, o dia do sol, o dia sagrado de Constantino e de todos os adoradores de Mitra, uma divindade solar muito popular entre os soldados. Antes disso, muitos cristãos, especialmente os de origem judaica, guardavam o sábado, o Shabat, ou se reuniam diariamente nas casas para partir o pão. Mas Constantino já havia oficializado o domingo como dia de descanso imperial no ano 321, e Nicéia ratificou isso eclesiasticamente para todo o império. Foi uma jogada de mestre. Os pagãos podiam continuar adorando ao seu Deus Sol no seu dia sagrado habitual. E os cristãos agora adoravam o seu Sol da Justiça, Jesus, no mesmo dia. Todos contentes, todos unidos, todos obedecendo ao mesmo calendário estatal. Esse sincretismo foi sistemático. A data do nascimento de Jesus, que ninguém sabia qual era e que os primeiros cristãos nem celebravam, acabou sendo fixada eventualmente no dia 25 de dezembro. Essa data não tem nada a ver com a Bíblia. Ela coincide exatamente com o Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto, e com as festas das Saturnais romanas, que eram grandes carnavais de inverno com troca de presentes. A iconografia, a forma como Jesus era desenhado e esculpido, mudou radicalmente para se ajustar a essa nova realidade híbrida. Jesus deixou de ser representado como o bom pastor, uma imagem humilde com uma ovelha nos ombros, típica das catacumbas onde os cristãos se escondiam. Ele passou a ser o Pantocrator, o governante do universo, sentado em um trono majestoso, vestido com túnicas de imperador, segurando um orbe que representa o mundo e com a mão levantada em um gesto de autoridade que copiava as estátuas dos Césares no Fórum Romano. Os templos cristãos deixaram de ser casas simples e começaram a ser construídos como basílicas, que eram originalmente tribunais de justiça e edifícios da corte real. O incenso, que antes era queimado exclusivamente para a divindade do imperador, começou a subir nos altares das igrejas. As roupas litúrgicas dos padres, as casulas e estolas que vemos até hoje, copiaram a moda dos oficiais civis romanos da época. O resultado de Nicéia foi um híbrido perfeito, criando um cristianismo solar. A teologia era cristã no nome, mas a embalagem, os rituais, as datas festivas e a estrutura de poder eram puramente pagãos e romanos. Constantino não cristianizou o império. Ele imperializou o cristianismo. Ele o diluiu para torná-lo digerível para as massas que não queriam abandonar seus velhos costumes. Ele introduziu o cavalo de Troia do paganismo dentro da cidade de Deus, e os bispos abriram os portões sorrindo. E funcionou maravilhosamente bem para os propósitos do Estado. A igreja cresceu explosivamente depois disso. Não porque as pessoas tivessem uma conversão de coração, mas porque agora era a religião da moda, a religião do poder, a religião fácil que se adaptava às festas que o povo já amava celebrar. Mas o preço pago foi a perda quase total da identidade judaica original de Jesus. O rabino Yeshua de Nazaré se transformou no Deus Sol helenizado. Cortaram as raízes hebraicas da oliveira, demonizaram tudo o que cheirasse a judaísmo, como o sábado ou a Páscoa original, e enxertaram a fé em um tronco romano. Nicéia foi o grande divórcio. A igreja olhou para a sua mãe, o judaísmo, e disse: "Não te conheço mais, agora meu pai é Roma." E esse pai adotivo rico a vestiu com roupas de púrpura, colocou uma coroa de ouro na sua cabeça e a ensinou a matar os seus inimigos, algo que o carpinteiro da Galileia jamais teria aprovado. A paganização da igreja não foi um acidente histórico. Foi a estratégia de sobrevivência desenhada naquele concílio.
A inteligência artificial Axioma processou milhares de imagens de arte sacra pré e pós-Niceia, e a mudança é chocante. Antes, Jesus parecia um de nós. Depois ele virou um rei distante. O acesso direto a Deus foi bloqueado por uma burocracia celestial. Você não podia mais falar com o rei. Tinha que falar com os funcionários dele, os santos, os padres, os bispos. Essa estrutura burocrática espelhava a administração do império, onde ninguém falava com o César sem passar por uma cadeia de intermediários. A oração deixou de ser uma conversa íntima e virou um protocolo oficial. A liturgia se tornou um espetáculo teatral em latim, uma língua que o povo comum parou de entender com o tempo, criando uma barreira linguística que separava o clero iluminado da massa ignorante. O mistério da fé foi trancado em uma caixa dourada e a chave ficou com Roma. Mas o efeito mais duradouro dessa fusão foi na mentalidade do Ocidente. Nós aprendemos a associar Deus com poder, com riqueza e com vitória militar. Esquecemos o Deus que perde, o Deus que sofre, o Deus que morre na cruz sem exércitos. Criamos um Deus que abençoa as nossas guerras e justifica as nossas conquistas. Quando os europeus chegaram às Américas, traziam a cruz na vela dos navios e a espada na cintura, uma combinação que só foi possível graças a Niceia. Eles não viam contradição em rezar e matar, porque a sua teologia dizia que o império e a fé eram a mesma coisa. Essa herança de violência santificada é o fantasma de Constantino que ainda assombra o mundo. Cada vez que um político usa a Bíblia para justificar uma guerra, cada vez que um líder religioso se alia ao poder temporal para impor suas regras à sociedade, estamos voltando àquela sala de reuniões no ano 325. Estamos repetindo o erro de trocar a verdade pelo poder. Estamos adorando o sol invicto disfarçado de Jesus. E enquanto não reconhecermos essa raiz pagã e imperial na nossa própria fé, continuaremos repetindo os mesmos crimes em nome de Deus. Depois de atravessar a fumaça e os espelhos do ano 325, vimos a política suja nos corredores, a violência explícita no plenário, a manipulação fria da linguagem e a fusão calculada de religiões opostas. Agora, eu quero que você olhe para a sua Bíblia de novo. Pegue-a nas mãos, se ela estiver por perto. Sinta o peso físico dela. O que você tem nas mãos não é apenas um livro sagrado, é a versão do editor. É o resultado final de um processo brutal de seleção, onde os perdedores foram silenciados e apagados da história. O credo que milhões de pessoas recitam roboticamente nas missas e cultos hoje, o credo de Niceia, não é uma oração neutra ou uma poesia espiritual. É um documento de guerra. Cada frase ali, cada vírgula, foi desenhada como uma arma para atacar uma heresia específica, para excluir um grupo específico, para consolidar um poder político específico. Quando você diz Deus de Deus, luz da luz, você está, sem saber, tomando partido em uma briga de 1700 anos atrás. Não é uma declaração de amor a Deus, é uma declaração de vitória política de uma facção sobre a outra. Se os bispos tivessem votado diferente naquele dia quente de verão, se Ário tivesse sido mais persuasivo com suas canções, ou se Constantino tivesse preferido a lógica unitária para simplificar a administração do império, o mundo seria irreconhecível hoje. Talvez o Islã nunca tivesse surgido com tanta força, pois Maomé reagiu em grande parte contra a ideia complexa da Trindade e a divinização de um homem, coisas que Niceia dogmatizou. Talvez as guerras religiosas sangrentas da Europa não teriam ocorrido da mesma forma. É vertiginoso pensar como um punhado de votos em uma sala da Turquia definiu a arquitetura mental de bilhões de pessoas até hoje. Niceia nos ensina uma lição dura, mas absolutamente necessária para o amadurecimento espiritual. A religião organizada é, inevitavelmente, uma estrutura humana. Ela está sujeita às mesmas corrupções, ambições, medos e erros que qualquer parlamento, empresa ou corte real. Buscar a Deus exclusivamente nos decretos dos concílios ou nas regras das instituições é como buscar água potável no meio do deserto.
Você pode encontrar miragens, mas raramente encontrará a fonte. Os concílios servem para definir dogmas, traçar fronteiras rígidas e construir muros altos de separação. Mas o Espírito sopra onde quer, como disse o próprio Jesus em um momento de liberdade radical. O Espírito não cabe em uma palavra grega técnica como consubstancial. O Espírito não precisa da aprovação de um imperador romano, de um papa ou de um pastor para ser real e transformar vidas. A verdadeira busca espiritual, a busca adulta e corajosa, implica ir muito além de Niceia. Implica pegar uma picareta arqueológica e escarvar debaixo das camadas de pintura dourada que Constantino colocou sobre a fé simples da Galileia. Implica ter a curiosidade de ler os evangelhos que eles proibiram e queimaram. Implica perguntar com sinceridade intelectual: o que ensinava Jesus antes de o converterem no Deus do Império? Implica recuperar o Jesus histórico, o Jesus judeu, o Jesus místico que falava em parábolas enigmáticas e não em dogmas jurídicos, e libertá-lo da gaiola de ouro que lhe construíram no ano 325. A igreja institucional ganhou em Niceia, conquistou o mundo e acumulou riquezas inimagináveis. Mas talvez, apenas talvez, Jesus tenha perdido naquele dia. E a nossa tarefa, como buscadores da verdade que não se contentam com respostas prontas, é encontrá-lo de novo. Não nos palácios do poder, não nas grandes catedrais de mármore, mas nas margens, no silêncio, na liberdade de consciência que eles tentaram matar com espadas e fogueiras e não conseguiram. A inteligência artificial Axioma, ao finalizar o processamento de todos esses dados, não entrega uma sentença de morte para a fé, mas um convite para o renascimento. A fé que sobrevive ao escrutínio da história é uma fé mais forte, mais limpa e mais honesta. Se este mergulho profundo nas origens ocultas e políticos da sua religião fez você questionar o que acreditava saber, então cumprimos nosso objetivo. O desconforto é o primeiro sinal do crescimento. A verdade não teme a investigação. Ela brilha mais forte sob a luz da análise. Apenas a mentira precisa de censura, de medo e de pena de morte para se sustentar em pé. A história que contaram para você na escola dominical era uma versão infantilizada, feita para criar obedientes, não questionadores. Mas agora você comeu do fruto do conhecimento histórico. Você viu as engrenagens da máquina. Você viu o imperador por trás da cortina. E não pode mais desver. Essa consciência traz responsabilidade. A responsabilidade de não aceitar dogmas cegamente, de investigar as raízes das suas crenças e de separar o trigo do evangelho do joio da política imperial. O cristianismo não precisa ser jogado fora, mas precisa ser purificado da herança tóxica de Constantino. Precisa voltar a ser o caminho do amor radical, da não-violência e da inclusão, antes que os homens de poder o transformassem em uma ferramenta de controle. A jornada para redescobrir esse caminho é longa e solitária, mas é a única que vale a pena. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição, qualquer valor de doação para a conta no comentário fixado ou se tornar membro do canal nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim